Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Dizer que fumar faz mal à saúde não é novidade. Ainda assim, o consumo de tabaco tem vindo a aumentar e estima-se que aproximadamente 20% da população adulta em Portugal fuma. São quase 12 mil pessoas a morrer anualmente pelo tabaco. Mas todos sabemos que fumar faz mal, porque é que é tão difícil deixar de fumar? E como é que a indústria do tabaco conseguiu reinventar-se para continuar a incentivar as pessoas a experimentar novas formas de tabaco, como vaping e tabaco aquecido? Para falar sobre fumar e, mais importante, como deixar de fumar, tenho comigo a querida médica de família e coordenadora da consulta de apoio intensivo para a cessação tabágica da ULS Amadora Sintra, Joana Matos Branco. Já não consigo sentar-me numa cadeira. Não consigo estar de pé muito tempo. A dor é constante e ninguém à minha volta imagina porquê. As hemorroidas afetam milhões de pessoas e ninguém fala sobre isso. O Procto-Glivenol reduz a dor, o prurido e o ardor, sem corticosteroides. Indicado também para grávidas e durante a lactação. Procto-Glivenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico. Olá, Joana. Olá, obrigada pelo convite. Olha, então, se calhar até isto começava por tentar explorar porque é que, sabendo tudo aquilo que sabemos sobre o tabaco, que eu acho que já não é novidade e às vezes até é difícil fugir um bocadinho dessa narrativa mais paternalista de fumar faz mal à saúde, porque é que começamos a fumar e porque é que ainda é uma coisa que motiva tanta gente? Porque é que ainda é um comportamento que ao qual tanta gente adere? Olha, essa pergunta tem muita graça porque, na verdade, as pessoas começam a fumar essencialmente pelos seus contextos. E os contextos variam muito de pessoas para pessoa ou de pessoa para pessoa, mas, na verdade, temos crianças ainda que veem muito os seus pais a fumar e, portanto, acabam por, desde novas, interiorizar e normalizar esta questão de fumar ou consumir produtos de tabaco ou agora produtos de nicotina e acabam por começar, quando experimentam, quando chegam à altura da adolescência. Aquela coisa de pertencer e de... Sim, é um bocado de pertença, não é? Exatamente, ou mesmo desafiar as regras de eu já sou crescido, eu já posso tentar fazer isto, eu tenho curiosidade e saber como é que é efetivamente, vejo o meu pai ou a minha mãe a fazer isto, ou vejo os meus tios a fazer isto, ou estou num ambiente onde isto é uma coisa normalizada e portanto também quero experimentar, já sabem que não podem fazer isto em casa e então tentam fazer isto na escola. E é muito engraçado quando nós acompanhamos em consulta miúdos mais novos, que percebemos que quando experimentaram, por exemplo, compraram os produtos que os pais compram, ou seja, compraram as marcas de cigarros que os pais compram, ou compram os produtos agora novos que os pais compram, por exemplo, no caso do cigarro eletrónico ou do tabaco aquecido. O tabaco aquecido é mais difícil porque tem aquele dispositivo, mas o cigarro eletrónico é muito fácil de comprar, são produtos baratos, que são acessíveis e que não estão regulados na maioria das vezes de criar aqui uma barreira para ver quem compra. E continuam meio a estar na moda, não é? Que eu acho que o tabaco, apesar de tudo, consegue fazer isto, se calhar agora menos o tabaco convencional, aquele normal, não é? Mas agora estas novas alternativas ao tabaco vão ficando na moda. Exatamente. E é meio... É isso, as pessoas já não gostam de se ver com cigarro, mas o IQOS ou o que for já é mais socialmente aceito. Exatamente, é exatamente isso. E isso é uma coisa que nós vemos. As pessoas novas, os adolescentes e os adultos jovens já praticamente não fumam cigarros normais, os cigarros tradicionais. Fumam tabaco aquecido, os adolescentes, alguns e principalmente os adultos jovens ou até mais adultos mais velhos, mas que já está associado muito mais a um consumo que tem menos cheiro associado, que tem algum status associado, que tem um device que é simpático e que é trendy e que nós vemos nas redes sociais, não até como um contexto de publicidade, mas que vemos pessoas que nós seguimos ou que... Constantemente com o seu IQOS como se fosse um adereço e vemos fotografias que as pessoas estão na praia lindamente e estão a tirar uma fotografia e está ali o IQOS. É um acessório, não é? É um acessório, exatamente. E portanto, eu sei que as pessoas não usam como um acessório, mas já está normalizado que é indiferente tirar fotografias com a 100. E como não tem aquele estigma tão pesado do tabaco convencional, acaba por ser... É isso, mas aqui é isto que me fascina, de certa forma, fascina de um lado mau, mas que me fascina porque a indústria conseguiu reinventar-se, não é? E então, de repente, conseguimos uma coisa com o tabaco que ainda não conseguimos com o álcool e com o jogo, por exemplo, que são outras dependências com um impacto importante em Portugal e no mundo, mas o tabaco aqui conseguiu meio... reinventar-se e dizer, ok, então se as pessoas já associaram este tabaco ao cancro do pulmão e a tanta coisa, então vamos criar aqui uma coisa que parece menos mau, não é? Isto aqui não é tão, ok, o tabaco faz mal, mas o IQOS não é menos mau, ou o vaping... É exatamente isso, e agora tu tocaste no ponto central, essa é a mensagem da indústria. A indústria tem-se vindo a reinventar sempre à medida que o tempo vai passando para o é menos mau, ou é melhor do que. Então, quando descobrimos que o cigarro tradicional provocava o cancro, descobrimos o tabaco aquecido, e o tabaco aquecido é melhor, esta é a mensagem da indústria naturalmente, é
melhor do que o cigarro tradicional porque não tem combustão. Então, se não tem combustão, já não liberta aqueles produtos todos e desenha os seus estudos para dar formação às pessoas que lá trabalham e para promover esta mensagem de que é menos mau e que é melhor do que o cigarro tradicional porque isto. E quando começámos a perceber que o tabaco aquecido também tinha malefícios, e a Organização Mundial de Saúde tem um estudo, por exemplo, em 2021, que compara o cigarro tradicional e o cigarro aquecido e as lesões que causam no pulmão, e são o mesmo tipo de lesões, mesmo que os produtos sejam ligeiramente diferentes, e acho que isto tem muito impacto nós termos esta evidência que nos mostra isto. De facto, não é só eu acho que, existem estudos que provam que a lesão no pulmão é idêntica, e portanto, a partir do momento em que isto começa a aparecer, começa a surgir de uma forma muito mais predominante e com muito mais variedade o cigarro eletrónico. E então o cigarro eletrónico é melhor do que o IQOS, mesma conversa, do que o tabaco aquecido, pronto, para não falarmos sempre da mesma marca, porque há outras, é melhor do que o tabaco aquecido porque não tens o cheiro, tens outros produtos. Agarram-se aqui a duas mini vantagens. Exatamente, e não tens tabaco, que é uma coisa maravilhosa, não tem tabaco, é um produto sem tabaco, é um produto livre de tabaco. E esta mensagem de que não tem tabaco, porque o tabaco é a palavra que nos faz pensar nas doenças todas associadas. E aquelas imagens que colavam nos maços de tabaco. Exatamente, e então como não tem tabaco, é uma coisa melhor do que a outra. E então entramos aqui na camada dos jovens e dos adultos, na verdade, que temos os jovens muito mais cedo a fumar este tipo de produtos, ou a inalar este tipo de produtos, como quiserem chamar, e tem uma questão muito importante, que no fundo, enquanto o tabaco aquecido sempre tens algum desconforto, ou algum sabor na boca, ou algum cheiro aqui que é desagradável, aqui tens logo desde a primeira experiência uma coisa que é relativamente ok, porque as pessoas põem na boca, têm sabores, têm aromas de coisas que gostam, de a melancia, a manga, não sei o que, ice, mint, tudo o que quiserem imaginar, existem sabores, e só a título de curiosidade, existem cerca de mais de 7.000 sabores e aromas para o cigarro aquecido, para o cigarro eletrónico. Nem sabia que existiam mais de 7.000 sabores na vida. Na vida, exatamente. Tens toda uma roda, digamos assim, que está disponível de todo o tipo de sabores e conjugações que existem nos líquidos do cigarro eletrónico. E que no fundo é péssimo porque se calhar uma das coisas que faz com que algumas pessoas não fumem é tu fumas um cigarro e aquilo sabe mal. Exatamente, é e de isso repente mesmo. Estão a cobrir isto, ou seja, é mais um incentivo a começares a fumar, Exatamente. Que é aquela parte de arranhar e de saber mal. Mas eu lembro-me de haver uma altura em que os cigarros de mentol, aqueles que tinham uma bolinha, se carregavam a serem muito vendidos e depois deixar de se vender, e eu acho que era precisamente por causa disso, por se perceber que o mentol facilitava ou seja, fazia com que aquilo soubesse melhor e portanto incentivava mais pessoas a fumar. Exatamente, e nós temos uma legislação que proíbe os sabores associados aos cigarros. Qual é que é o problema? Isto não são cigarros. Pois, e o tabaco aquecido também já conseguiu furar aqui mais ou menos esta regra, porque esta marca que estávamos a falar tem um produto que é sem tabaco. Ou seja, é um tabaco aquecido sem tabaco. Portanto, o produto diz que não é tabaco, aquilo são produtos de origem vegetal e, portanto, como são de origem vegetal, já não são tabaco, e como não são tabaco, já furam esta legislação. Portanto, a indústria tabaqueira, na verdade, está sempre muito à nossa frente. Porquê? Porque o objetivo é sempre o mesmo, que é que as pessoas experimentem, tenham uma boa experiência com isso e continuem sempre. E aquilo que dizias dos sabores é muito importante, porque eu não conheço ninguém, tanto que o conheça pessoalmente como em consulta, que tenha experimentado um cigarro tradicional pela primeira vez e tenha gostado. E isto acontecia muito, as pessoas começavam a fumar, tinham a sua primeira experiência, mas em regra não começavam logo a fumar. O que é ainda mais engraçado, porque isto é 100% social, que é tu queres aprender a gostar para poder... de uma coisa que não gostas, para continuar, para poder pertencer. E aquilo que acontece hoje em dia é que tu experimentas e mesmo que tenhas alguma reserva, tu dizes, ok, isto não é assim tão mau. Claro, porque cheira bem, sabe a melancia, cheira a manga e na verdade não tem, não deixa cheiro na boca, não deixa cheiro no cabelo, não deixa cheiro nas mãos, tem uma cantinha encarnada ou uma cantinha laranja que faz com que isto nem seja feio e portanto tiramos esta parte toda que tem efeitos adversos, que não é bonita, que a pessoa podia rejeitar à partida ou não que não gosta do cheiro, não gosta do... Exatamente. Para uma coisa que não te causa efeitos adversos, não me arranha na garganta, não me sabe mal, toda a gente está a fazer. Mas que faz mal a mesma. Então começa. E a indústria do tabaco é isso, arranja aqui forma de furar a legislação e dizer, ok, mas isto não é tabaco, isto não são cigarros e portanto eu posso contornar aqui. Exatamente. E é outra das formas como isto também nos incentiva. E depois por acaso, eu quando fiz estágio na consulta de cessação tabágica, mostraram-me uns vídeos que é tipo uma compilação de todas as formas como o cigarro aparece nos filmes. E realmente, ainda hoje em dia, nos filmes, há aquele momento meio, sabes, cool, em que a pessoa está a fumar o cigarro, está não sei o quê, tipo, one battle after another, e estão ali meio... E que é um momento que tu, sem te aperceberes,
faz com que realmente fumar pareça mais cool, ou seja, e essas coisas, eu nunca tinha pensado nisso, e depois ele mostrou-me, eu vou tentar pôr no link do episódio, porque há mesmo uma compilação que acho que fazem anualmente, sim. com esses momentos de todos os filmes, e é assustador, porque está em todo o lado, ou seja, tu achas, já não se faz publicidade ao tabaco, mas o tabaco está em todo o lado, e essa coisa que dizias de, abres as fotografias e é meio cool estar ali o Icos, e o Icos ou o tabaco aquecido, ou o que for, portanto é engraçado como realmente, culturalmente e socialmente, ainda há muita pressão para começar a fumar. Há muita pressão e há uma normalização cada vez maior, porque na verdade não há publicidade, como dizias, não há publicidade regular, não há publicidade normal, e eu acredito que em Portugal a maior parte das pessoas que publica coisas com esses produtos não são pagas para isso, mas na verdade normalizamos esse comportamento e normalizamos esse comportamento associado a figuras mais velhas, os influenciadores, e a figuras que têm status. Portanto, além de ser ok, é uma coisa trendy, é uma coisa que tem um impacto favorável se eu usar. E portanto isso é uma coisa que, associada ao facto de ter cada vez menos efeitos adversos locais quando a pessoa fuma, ou seja, o facto de ser cada vez mais aprazível, ou que a pessoa sente-se melhor, digamos assim, acabamos por ter essa questão. E isto, qual é que é o problema? É que a pessoa começa e continua. E a questão central aqui é que todos estes produtos acabam por ter nicotina, e mesmo aqueles que dizem que não têm nicotina, por exemplo, os líquidos dos cigarros eletrónicos, nós nunca sabemos dizer efetivamente se têm ou não têm, porque não está regulado. Não há nenhuma entidade independente que regule. É quase como os suplementos. Exatamente, mas pior. Não há uma entidade que regule o que é que está dentro daquele líquido, e pior, as pessoas podem fazer estes líquidos em casa também, portanto podes comprar um frasquinho de uma coisa e um frasquinho de outra coisa e pôr dentro do teu dispositivo, e portanto o que acontece é que continuas a fazer este consumo e continuas a consumir nicotina, e a grande questão central aqui é que a indústria tabaqueira ou a indústria destes produtos sabe que o principal efeito é a nicotina, porque a nicotina é aquilo que faz efetivamente a adição, ou seja, é aquilo que faz com que a pessoa tenha uma dependência e portanto perpetue o seu comportamento sempre. É a nicotina que dá aquela sensação de prazer e de recompensa, não é? Que depois torna tão difícil deixar de fumar. Exatamente. O que eu explico sempre em consulta é: o nosso cérebro tem umas caixinhas, e quem fuma tem no seu cérebro umas caixinhas que são os receptores de nicotina, e são tantas mais caixinhas quantos mais anos fumou e quantos mais cigarros fumou ao longo da vida, ou quantos mais produtos consumiu ao longo da vida, porque estas caixinhas, à medida que nós vamos consumindo mais, vão se multiplicando, e estas caixinhas só têm uma função, é estar preenchidas com nicotina. Portanto, quando a pessoa fuma, está tudo ok, tem aquela sensação de bem-estar e recompensa, as caixinhas estão todas preenchidas. À medida que a nicotina vai baixando nestas caixinhas, o que é que acontece? Acontece que a pessoa começa a surgir aquela vontade, e começa a pensar no cigarro, e depois diz, tenho que ir fumar, mas ainda aguento mais um bocadinho. E, são portanto, as caixinhas a pedir ajuda-me. As caixas começam a pedir, exatamente. E portanto isto é o fenómeno da dependência, associado ao facto de, quando a nicotina se liga a estas caixas no nosso cérebro, liberta uma série de neurotransmissores que estão envolvidos, umas substâncias no cérebro que estão envolvidas no bem-estar e na recompensa. Isso, como tu dizias, e são elas a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, e portanto a pessoa sente-se mesmo bem, e aumenta a capacidade de foco, sente-se bem, consegue ter uma melhor performance, e portanto começamos a associar, a pessoa começa a associar o consumo daquele produto, mesmo que de uma forma não racional ou não cognitiva ou comportamental, se quiseres, mas de uma forma intuitiva. Sim, quase subconsciente. Exatamente, subconsciente era a palavra que eu queria usar, obrigada. Começa a associar este consumo àquela sensação, e então começa a querer continuar. E a partir do momento em que isto acontece, a pessoa já está. E isto na adolescência acaba por ser ainda mais perigoso, porque todo o controle de impulso e o controle está muito, ou seja, a pessoa está muito mais desinibida, não é? Um adolescente não tem a noção do risco que se calhar alguém noutra fase da vida tem, o que é problemático, porque depois muito destes produtos e aquele marketing que falávamos é feito precisamente para estes adolescentes, as coisas coloridas e é isso, e como foge a estas regras, não é? Tu não podes ter tabaco no supermercado, mas de repente tens, ou seja, há uma data, os vapes, e mesmo entras numa bomba de gasolina e é tudo colorido e é bonito e é apelativo, coisas que para crianças e para adolescentes são ainda mais, dão ainda mais vontade de começar. Exatamente, isso além do facto de o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, e portanto o que é que acontece? Acontece que nós estamos a usar uma substância que é neuromoduladora, esta palavra é difícil para explicar, que atua no cérebro da criança, ou atua no nosso cérebro modificando ligeiramente, como eu dizia, aumenta o número de caixas à medida que se consome, portanto estamos a modular o cérebro da criança numa fase em que ele ainda está em construção, e estamos a modelá-lo para o consumo. E portanto o que acontece é que, isto vemos no cigarro eletrónico, temos cada vez mais jovens a começar
não necessariamente a começar mais cedo, mas a manter-se a fumar e a começar a fumar regularmente mais cedo e a consumir estes produtos mais cedo. E aquilo que acontece é que nós sabemos que estas pessoas são aquelas que vão depois, no futuro, passar para o tabaco aquecido e depois passar para o cigarro tradicional. O cigarro tradicional, e voltando só fazendo aqui uma ligação com a indústria, o cigarro tradicional continua a ser o grande foco, digamos assim, a grande margem lucrativa da indústria, porque a indústria também sabe que a tendência mostra isso e, no fundo, historicamente mostra-se isso. As pessoas começam com o mais leve, ou com aquilo que é mais ligeiro, digamos assim, em termos de sintomas, vão querendo mais e mais. Mas vão continuamente progredindo e todas elas acabam a fumar cigarros tradicionais. Há um filme que me recomendaram e que eu por acaso comecei a ver, mas ainda não acabei, que é O Informador, que é sobre como a indústria do tabaco conseguiu esconder durante décadas os malefícios do tabaco, ou seja, era uma coisa que já se sabia e que foi escondida, o que é gravíssimo, não é? Como nós agora descobrimos que há uma substância que nos faz mal, é uma empresa saber que essa substância nos faz mal e continuar a mentir e a ocultar esta informação, não é? Na verdade, isso acontece hoje em dia, ou seja, a indústria do tabaco e a indústria de todos estes produtos sabem que estes produtos fazem todos mal e, portanto, sabem, até quem vende cigarros eletrónicos, as empresas sabem, porque esta informação é pública, se calhar a maior parte das pessoas não a conhece, mas existe, e sabem que estes produtos fazem todos mal. E se quisermos ser, assim, muito científicos, saiu este ano e este mês uma publicação que mostra os malefícios do cigarro eletrónico pela primeira vez e que os cigarros eletrónicos acabam por ter componentes também associados ao cancro e que acabam por ter muitos componentes associados também a outros tipos de doenças. E só para terem uma ideia, nós temos 2 novas doenças, se quiserem, que estão associadas exclusivamente ao cigarro eletrónico. Uma delas é a EVALI, que no fundo é uma insuficiência respiratória, uma lesão aguda, uma lesão pulmonar aguda, que está diretamente relacionada com o consumo do cigarro eletrónico e com o vape, que é isso que significa a sigla, e que não existia antes, e é uma lesão nova, mas uma doença nova, exatamente, que acontece aos jovens e que está documentada só, está descrita só desde 2019, que foi quando houve o grande boom nos Estados Unidos de cigarros eletrónicos. E outra doença que já existia, mas que existia associada a outras condições, por exemplo, os transplantes do pulmão e doenças autoimunes, essas coisas todas, e que agora está associada aos produtos do cigarro eletrónico também. Porquê? Por causa dos componentes que estes produtos têm no seu líquido e que são inalados dentro do nosso pulmão e que destroem de uma forma, uma doença de uma maneira e outra doença de outra, consoante os diferentes compostos, e que acabam por provocar lesão do pulmão de uma forma única que não acontecia antes. Portanto, nós já temos evidência, se quisermos olhar para as coisas com clareza e de frente, e é uma coisa que eu digo muitas vezes em consulta aos jovens, não vale a pena falar aos jovens de cancro do pulmão porque eles têm 16 anos e portanto o cancro é uma coisa de pessoas mais velhas. Agora, vale a pena eu dizer que existem, e vale a pena nós dizermos isto aos nossos jovens, é que existem doenças do pulmão que estão a acontecer só em jovens que consomem cigarro eletrónico. Portanto, isto é real, efetivamente. Mas uma das coisas que dizem muito, e aliás uma das perguntas que nós fazemos quando avaliamos se a pessoa quer deixar de fumar é porque é que fuma, não é? E tu falaste ainda há bocado, quando estavas a falar dos receptores de nicotina, dessa sensação de a pessoa fuma e há ali quase um alívio, sente-se bem e sente-se mais focada, e isso muitas vezes é um argumento, que é, eu fumo porque fico mais tranquilo, porque senão eu fico ansioso e eu preciso de um cigarro para relaxar. Quando na verdade é isso, nós depois vemos que a longo prazo nem é bem o que acontece. Mas o que é que explica isto? O que é que explica que realmente a pessoa sinta esse alívio, não é? Mas que impacto é que tem a longo prazo? Porque na verdade isso depois a pessoa não tem menos ansiedade por fumar. Exatamente, não é? Então aí são 2 coisas. Essa sensação de alívio quando tem o cigarro e de fumei o cigarro e agora é que eu estou bem, tem que ver essencialmente com nós satisfazermos o nosso organismo daquilo que ele precisa naquele momento. Ou seja, na verdade nós estamos a falar de sintomas de privação, ou seja, estamos a falar do síndrome da abstinência, ou seja, traduzindo por miúdos, as pessoas têm estas caixinhas no seu cérebro que precisam de nicotina. Quando a nicotina falta, surge essa tensão, surge essa irritabilidade, surge essa procura incessante, esse craving, que é como se chama, que é a vontade imperiosa de fumar. E quando a pessoa fuma e satisfaz essa necessidade do organismo e preenche então dá a nicotina a todo o cérebro que precisa dela, o que é que acontece? Acontece que tem essa sensação de bem-estar e recompensa, mas na verdade aquilo que nós sabemos é que em termos de impacto, por exemplo, na doença mental, se nós quisermos, para as pessoas que têm ansiedade e dizem que relaxam quando fumam, ou para as pessoas que têm depressão e dizem que relaxam quando fumam, nós sabemos que o tabaco agrava todas essas doenças e sabemos também que melhoram essas doenças quando as pessoas deixam de fumar. Isso é a evidência que nos diz. Agora, explicar isto em consulta é difícil de facto, porque a pessoa sente que faz o caminho inverso, não é? Que sente que tem o benefício. Mas na verdade o tabaco... É quase comparável a outras drogas, não é? Exatamente. Pois eu sinto-me bem quando
consumo de droga, mas sentes bem porque houve essa... Exatamente. E depois a longo prazo. Mas isto também é importante, porque nós temos muito esta tendência a associar o tabaco a cancro do pulmão. E é isso, eu acho que como é uma coisa distante, não resulta. Ou seja, a pessoa não deixa de fumar porque tem medo de... Ou encontrou um nódulo num raio-x, mas não deixa de fumar só pelo medo de cancro. Mas na verdade o tabaco associa-se a muitas outras doenças, não é? Não é só a parte do cancro. O que é importante saber? É importante saber que o cigarro está relacionado diretamente com 1000 doenças do nosso corpo, se quisermos, e todos os nossos sistemas de órgãos potencialmente podem ser afetados pelo tabaco. Está associado, aliás, a risco cardiovascular, portanto, aumento das doenças todas cardiovasculares, o infarto, o AVC. Que são as doenças que mais matam em Portugal. Exatamente, não é? que mais matam em Portugal. Depois todas as doenças respiratórias, desde logo a doença pulmonar obstrutiva crónica, que é das doenças também que têm um maior impacto, tanto na mortalidade como na diminuição da qualidade de vida das pessoas, a chamada morbilidade. Pronto. É o enfisema, ou se calhar aquele que é muito comum, e isso por acaso é importante porque o que eu vejo muito também em consulta, lá está, o cancro é importante, mas grande parte do que eu noto é que as pessoas perdem muita qualidade de vida por esta tal DPOC, não é? Que é quase o pulmão mais típico de grandes fumadores. Porquê? Porque respirar é uma função vital, e quando nós não conseguimos respirar bem, o nosso pulmão não consegue bem fazer a sua função, que é dar oxigênio ao nosso sangue, não é? Fazer essas trocas gasosas, de facto coisas tão simples quanto andar 3 passos pode ser incapacitante. Ou subir umas escadas, e o que eu noto é isso, é que realmente a qualidade de vida e a perda da autonomia que existe associada ao tabaco é assustadora. E isso a mim assusta-me quase mais do que as outras doenças que sempre nos disseram quando éramos pequenos, não é? Que o tabaco, às quais o tabaco se associa. É verdade, isso é um ponto importante, mas também mas também o que é que acontece? A pessoa que fuma, na verdade, não sente logo uma diminuição franca da sua qualidade de vida. Pois. E portanto o que é que acontece? Isto vai se instalando à medida que o tempo vai passando, e só quando a pessoa olha retrospectivamente é que vai percebendo que vai perdendo função. Portanto, nós temos que adequar sempre à pessoa, a nossa conversa tem que se adequar sempre à pessoa, mas também nós temos que explicar que isto é uma coisa cumulativa. O cigarro, o que é que acontece? Porque é que o cigarro pode chegar a todas as partes do nosso corpo e pode causar danos em todas as partes do nosso corpo? Porque quando a pessoa fuma e inala, ou seja, quando o fumo do tabaco vai para o pulmão, o que acontece é que as substâncias todas tóxicas, os metais pesados, todas as substâncias que provocam dano na árvore do pulmão, ou seja, no pulmão, passam para o sangue, e ao passarem para o sangue entram em circulação e chegam a todo o lado do nosso organismo. Por isso é que estão ligadas às doenças cardiovasculares, e esta parte é muito importante também porque tem uma coisa chamada também radicais livres, quando as pessoas têm placas de colesterol nas paredes das artérias, também fazem instabilidade nestas placas de colesterol, e solta-se um pedacinho e vai parar às artérias mais pequeninas do nosso corpo, que estão localizadas no cérebro, no coração, no rim, e portanto as pessoas têm estas consequências também do fumo do cigarro. Depois temos a parte toda também das doenças pulmonares, além da doença pulmonar obstrutiva crónica, do agravamento da asma, que é uma doença que também é muito prevalente e que também tem muita diminuição da qualidade de vida associada, da rinite, da rinocinusite, e depois temos todas as outras doenças que nós não pensamos, mas que também estão associadas, a parte toda da parte gastrointestinal, por exemplo, também mais associada ao estômago e ao cancro do cólon e isso tudo, mas também a parte toda do cancro da bexiga, se quisermos falar nos cancros, mas também da questão toda da gravidez e da saúde infantil, o impacto que tem o cigarro, ou o tabaco, ou os produtos de cigarro eletrónico, na gravidez e na saúde infantil, nas crianças que acabam por fazer um consumo indireto, digamos assim, mas que inalam não é as só partículas. Quem fuma, não é? Isso é importante, ou seja, este impacto negativo não é só para quem põe o cigarro na boca, é para quem está ao lado. É para quem está ao lado ou para quem está dentro, se nós pensarmos na grávida, porque é uma coisa assustadora, como o volume do sangue do bebê é muito menor do que o volume de sangue da mãe. Se nós quisermos pensar em quantidade de líquido do sangue do bebê, e a quantidade de líquido do sangue da mãe é muito menor o do bebê, quando a grávida fuma, a percentagem de nicotina existente no sangue do bebê é muitíssimo superior proporcionalmente à do sangue da mãe. Portanto, a lesão que vai causar, ou monóxido de carbono, por exemplo, portanto a lesão que vai causar dentro do bebê é muito maior proporcionalmente. A mesma coisa com as crianças. Uma criança que é exposta frequentemente ao fumo do tabaco e ao fumo do cigarro eletrónico, em casa, no carro, em todas as circunstâncias da sua vida, está continuamente a inalar estas substâncias, porque o que é que acontece? Mesmo depois de nós deixarmos de ver o fumo do cigarro, as partículas que existem ou do tabaco, as partículas que existem na nuvem permanecem em suspensão
exposição durante muito tempo e depositam-se no sítio onde as pessoas estão. Portanto, se o pai fuma na sala, então a criança, quando estiver a ver televisão, vai inalar as partículas do fumo. Se está na cozinha, enquanto estão a acabar de fazer o jantar, e o pai ou a mãe estão a fumar enquanto estão a acabar de fazer o jantar, e a criança está ali a começar a comer a sopa, por exemplo, está a começar a inalar estas partículas. Está um bocadinho essa ideia sim, eu fumo, mas nunca fumo ao lado deles. Exatamente, mas eu não fumo ao lado deles, ou eu fumo noutra divisão da casa e, portanto... Ou de janelas abertas. Ou de janelas abertas. É típica janela aberta da cozinha e as pessoas acharem que, como estão a fumar do lado de fora, que às vezes não é só do lado de fora, é só com a janela aberta, não passa nada para dentro e, portanto, é isenta de risco. E há uma coisa muito importante também de ser dita. Com a questão do tabaco aquecido e os cigarros eletrónicos, assistimos, além da normalização que falámos, as pessoas começaram a fumar em casa e no carro muito mais do que fumavam antes, porque o cigarro antes cheirava mal, agora já não cheira. As pessoas viam uma nuvem imensa na sala e agora já não veem quase nada. E então o que é que acontece? Eu tenho muito isto em consulta. As pessoas dizem, pois é, eu antes não fumava em casa, mas desde que comprei a maquininha ou desde que comprei a caneta, como dizem... Quase que fumo mais. Exatamente. E outra questão, já vamos aí porque é mesmo verdade. Passei a fumar em casa e então as crianças são expostas a este consumo. Esta questão é muito engraçada que dizias, eu não tenho quase nenhum doente em consulta que tenha feito a transição do cigarro tradicional para o cigarro eletrónico e não me diga, doutor, eu passei a fumar mais. Porquê? A percentagem de nicotina efetivamente é ligeiramente inferior e a maior parte das pessoas diz que não é tão satisfatório, e isto é um tema da indústria também. Se aquilo não sabe tão mal, se os efeitos adversos não são tão grandes, se a pessoa não tem tanta tosse, se é mais bem tolerado, é giro, toda a gente faz, tem status associado e eu consigo vender mais com isto porque as pessoas não têm tanta satisfação, então isto é um negócio perfeito. Porque, claro, na verdade, vão ter de comprar mais. Compram muito mais. As pessoas aumentam de facto o consumo. Fumavam um maço, passam a fumar um maço e meio, não chegavam a um maço, passam a fumar um maço, e quase todas as pessoas dizem, não é tão satisfatório no início. E portanto, mas elas também dizem muito, mas é que eu sinto que não tem nada a ver. Olha, que eu fumava cigarros e eu agora fumo isto e eu sinto que não tem nada a ver com o impacto no pulmão. Porque efetivamente têm menos efeitos adversos locais. As pessoas descrevem que têm menos tosse, que sentem-se, pronto, não têm tantos efeitos adversos na garganta, não têm tantas... Mas a longo prazo têm os mesmos riscos. Isso é que é importante perceber que não é uma alternativa mais segura, não é? Porque é isso que a indústria acaba por nos vender, que é, ok, mas isto é melhor do que o outro. Exatamente. Mas não é, e eu acho que olhando aqui para isto tudo que dizes, nem que seja pelo facto de isso, de repente facilitar o consumo, de às vezes atrasar a cessação, porque eu acho que é isso, já há esta consciência quando fumas cigarros tradicionais de tenho de parar, e com estas alternativas parece um bocado de, ok, pronto, agora não é tão mau, as pessoas não se queixam tanto do cheiro, já posso fumar em mais divisões e por isso não é tão... Exatamente, e isso é sempre, voltamos ao início, isso é sempre a conversa da indústria, é melhor do que, só que na verdade uma coisa que eu digo muito em consulta é, o nosso pulmão está feito para ter ar. Não é suposto entrarmos não vale a pena entrarmos nesta conversa do que é melhor ou o que é pior, ou o que é acha ou o que é que não acha. O nosso pulmão está feito para ter ar, se não é ar, não está feito para estar lá dentro. Claro. Mesmo os cigarros eletrónicos que não têm nicotina e que dizem que não têm nicotina, têm uma série de compostos adicionalmente que nós estamos a pôr dentro do pulmão e que o nosso pulmão nunca foi desenhado para ter aquilo lá dentro. E só para tu veres também como isto é crítico um bocadinho dentro da comunidade científica, agora caiu por terra por causa deste estudo que falávamos agora, que saiu este ano, mas em 2023 houve uma revisão de muitos artigos numa revista na Cochrane, que é uma empresa conceituadíssima que faz assim grandes revisões, olha para todos os estudos e diz o que é que foi bom e o que é que foi mau. Exatamente, o que é que foi bom e o que é que foi mau, e comparava os produtos todos de terapêutica de cessação tabágica que estão recomendados pela Organização Mundial de Saúde, e o vaping sem nicotina, e os compara com o vaping com nicotina e o vaping sem nicotina. E isto é crítico porque no Reino Unido existe uma corrente grande de utilização do cigarro eletrónico como uma forma de transição do cigarro tradicional. Porque vais reduzindo a nicotina. Exatamente, para a pessoa depois deixar de fumar. Mas na verdade nós continuamos, isto caiu por terra agora com este trabalho, e ainda bem, porque também com a EVAL e com a bronquilite obliterante acabamos por perceber que existe dano associado e nós não podemos recomendar uma coisa que tem dano, não estamos aqui na questão do menor dano possível quando temos uma alternativa que não tem dano, que é terapêutica. Não se droga com esta, droga-se com esta. Exatamente, porque nós temos neste momento terapêutica, medicamentos, não é? Que são usados para a pessoa conseguir deixar de fumar e são recomendados pela Organização Mundial de Saúde como terapêutica de primeira linha, associado a uma consulta em que a pessoa acaba por ter uma série de aconselhamento personalizado às estratégias cognitivas ou comportamentais, ou estratégias que a pessoa pode usar no seu dia-a-dia para conseguir deixar de fumar, porque efetivamente o tratamento é muito importante na grande maioria das pessoas e a grandíssima maioria das pessoas tem indicação para fazer terapêutica para deixar de fumar. Mas antes disso, uma coisa importante é nisto do fumar passivo, não é? Porque também me acontece ver em consulta
mulheres, por exemplo, que têm, ou parceiros de pessoas que fumam, que têm pulmões completamente destruídos sem nunca ter fumado um cigarro. Exatamente. O fumo passivo também tem um grande impacto na população, certo? Exatamente, o fumo passivo também tem um grande impacto, conforme dizíamos, porque efetivamente a inalação destas partículas no pulmão a inalação destas partículas chega ao pulmão e acaba por ter os seus efeitos nocivos. E se quisermos ver assim números impressionantes, a Organização Mundial de Saúde estima que por ano morram cerca de, em todo o mundo, 8 milhões de pessoas com doenças associadas ao fumo do tabaco, ao consumo do tabaco, desculpem. Mas 1,2% de milhões de pessoas em todo o mundo morre sem nunca ter fumado. Ou seja, o fumo este episódio passivo, não é só para quem, não é só para quem fuma. Isto não é só para quem fuma, é também para quem convive com pessoas que fumam e para quem tem amigos e pessoas que gostam muito que fumam também para lhes poder, para poder explicar estas questões. E só mais uma coisa importante, para quem tem animais de companhia, nós sabemos que os animais de companhia de pessoas que fumam também têm doenças oncológicas. Bem, se isto não é motivo para deixar de fumar, eu não sei. Sim, e só para verem até uma diferença entre os cães e os gatos. Os cães são animais muito mais independentes, não é mais independentes, vamos lá ver. Os cães acabam por não estar agora sempre tão... Aqui não vou entrar em... Eu não tenho animais, eu não tenho animais de companhia. Tabaco não te leva a cancelamentos. Agora, dizer que cães são mais independentes que gatos pode revoltar vou reformular porque eu não tenho animais de companhia, portanto eu não sou mais indicada para falar sobre isto. Mas, o que é que eu quero dizer? Existem estes trabalhos com animais de companhia que dizem que os cães, não é dizem, mostram que os cães, como são animais que não passam tanto tempo colados aos donos, não têm um tipo de doenças diferente, e têm cancros, mas têm tipos de cancros diferentes. Mas os gatos, por exemplo, têm mais doença oncológica do que os cães, por exemplo. E porque estão mais em casa. Exatamente, estão mais em casa, não saem tanto e estão muito mais, apesar de gostarem da sua independência, agora voltamos aqui ao tema, mas acabam por têm uma atitude muito de proximidade diferente com os donos e, portanto, essa evidência também é muito engraçada. E as outras alternativas? Sem já falámos nenhuma, claro. Já falámos sobre o cigarro eletrónico, o tabaco aquecido, mas e aquelas bolsas de nicotina e as xixas e outras coisas? Exatamente. Eu lembro de ter amigos que diziam, mas xixa é muito melhor do que tabaco, porque é água e essas coisas todas. Exatamente, mas vê como nós estamos tão dentro deste meio que dizemos as alternativas. Não há alternativas, nós não devemos nunca dizer quais é que são as alternativas, não temos alternativas. Nós podemos pôr todos, digamos assim, em pé de igualdade e estabelecer diferenças entre eles, dizer o que é que os diferencia uns dos outros. E nós não fazemos isso com outras drogas, com outras substâncias. Então, nós não dizemos a alternativa à cocaína e à heroína, não dizemos, ou seja, é tudo mau. Portanto, aqui a mensagem também é essa. Se nós quisermos pôr, se sistematizar, se quiserem, podemos pô-los todos em pé de igualdade, no sentido de nenhum está autorizado, todos têm malefícios associados, nenhum é melhor do que o outro. Eles têm simplesmente características diferentes e foram desenhados para coisas diferentes. E nós estamos aqui todos um bocadinho a navegar dentro disto e sem nos apercebermos, também vamos... falando das alternativas. Claro. Mas então, para dizer, as bolsas de nicotina e a xixa vem importada um bocadinho do Médio Oriente. Em Portugal e nos países do centro da Europa ela é muito usada em consumo com jovens, portanto em grupo, em atividades de grupo, e no centro da Europa nós temos muitos bares de karaoke em que as pessoas consomem xixa e cantam karaoke, portanto quem quer ir a um bar de karaoke e não fuma xixa tem que estar submetido àquele meio porque quase não há. E este consumo é muito tradicional e aquilo que tu dizias, tradicional nos jovens, e aquilo que tu dizias é verdade. Mesmo quando nós éramos mais novas, a conversa da xixa era sempre, mas isto é um cachimbo de água, tem lá uma coisinha em cima, mas praticamente nem tem tabaco. Essa é a minha conversa do é natural, exatamente, é natural. Então, a pessoa põe um pedaço de carvão, exatamente, de carvão, portanto está o carvão a arder, tem o tabaco em fios, digamos assim, em cima, que pode ter diferentes sabores, e depois tem a inalação através do cachimbo de água. Portanto, mais uma vez, estamos só a inalar de uma forma diferente, mas é na mesma tabaco a ir diretamente para o pulmão, com menos efeitos adversos porque tem os sabores, e foram aliás os primeiros a ter sabores, foi a xixa, o cachimbo de água, exatamente, e depois como tem o vapor de água que passa pelaquela questão toda da garrafa, do dispositivo da água, pronto, acaba por ter menos efeitos locais e a pessoa não sente tanto aquele arranhar, e portanto há um consumo que também é normalizado junto dos jovens. As bolsas de nicotina vêm introduzir um tema muito sério. Então, mas não está a ir para o pulmão, é menos mal. Exatamente, muito sério por vários motivos. Então, um deles é, a conversa do é melhor. É melhor porque não tem tabaco e é melhor porque nem sequer tem fumo. Portanto, e existe publicidade. Quando tu dizes não tem tabaco, não tem a planta... Não tem tabaco nenhum, é só nicotina. São sais de nicotina, temos uma celulose, uma bolsa que é feita de celulose, sais de nicotina lá dentro, que, também posso só falar disso só em 2 segundos, a nicotina tradicional do cigarro era uma nicotina alcalina, que era, ou seja, tinha um pH diferente, um pH mais alto. Mas que vem da planta do tabaco? Essas são...
O do tabaco tradicional vem da planta do tabaco. Estes sais de nicotina são sintetizados tipo em laboratório. Exatamente. Okay. São sintéticos, são nicotinas sintéticas e têm, enquanto o outro tinha um pH mais alto e era absorvido de uma forma diferente no pulmão, estes sais de nicotina têm um pH mais baixo e são absorvidos muito mais rapidamente pelo organismo. Os das bolsinhas. Os das bolsas e os do cigarro eletrónico. Então o que é que acontece? São absorvidos mais rapidamente, portanto chegam mais rapidamente à circulação e com o consumo a aumentar, vão aumentar também a dependência. Exatamente. Estas bolsas como é que se colocam? Sem querer ensinar ninguém. Colocam-se, só para explicar como é que se usam no fundo, colocam-se na boca, entre o maxilar superior, ou seja, entre a parte de cima da boca, digamos assim, entre o lábio superior e a gengiva, e ficam tapados pelo nosso lábio superior, junto aos dentes. Então o que é que acontece? É absorvido pela gengiva, pela mucosa da boca ou pela pele da boca, se quiserem por dentro, e é assim que ela é absorvida. Qual é que é uma das principais questões? Não sai fora da legislação toda da Comunidade Europeia, da União Europeia e dos países todos, porque isto não é tabaco nem produtos de tabaco, portanto não há legislação para isto neste momento. O que é que temos? Temos, por causa de não haver legislação, uma venda indiscriminada sem qualquer tipo de regulação. Devia haver uma legislação para produtos que fogem às legislações. Exatamente. Legislação para produtos que tentam fugir a legislações porque já estão claramente... Mas é que isto aqui, eu acho um bocado absurdo, que é tipo, ok, toda a gente sabe que o cigarro aquecido é equiparável ao cigarro. Sabemos isto, mas mesmo assim não estamos a aplicar as leis que aplicamos ao tabaco. Exatamente. Malta, estamos todos a dormir. Então, quer dizer, porque toda a gente sabe... Mas espera, porque vais ficar boquiaberta. Então o que é que acontece? Ainda mais mesmo. Então o que é que acontece? Estas bolsas de nicotina têm na sua versão mais... na sua versão light, de iniciação, digamos assim, para bebés, se quiserem. Não é para bebés, como é, os bebés podem usar isto. O que quer dizer é, quando começas, a própria indústria recomenda o Starting Kit, exatamente, começa com 1,5 mg de nicotina. Um cigarro tem 1 mg de nicotina. Então a versão... Iniciação. A versão iniciante depois começas com 3, passas para 3 mg, 6 mg, 6 cigarros por bolsa, passas para 9 e passas para 11. Portanto, há pessoas neste momento, jovens, adultos, que põem uma bolsa de nicotina na boca e absorvem a quantidade de nicotina de 11 cigarros numa só utilização. E aí o importante também é perceber que a própria nicotina tem malefícios, ou seja, não é só o cigarro é mau e nós estamos... Eu lembro-me daquelas imagens que nos mostravam na escola das 200 ou 300 substâncias no tabaco, mas a própria nicotina é de causa dependência e tem malefícios, ou seja, na própria parte cardiovascular... Claro que sim, porque a nicotina é um excitante, ou seja, exatamente, é um estimulante. É um estimulante, a nicotina aumenta a frequência cardíaca, sim. A nicotina tem uma série de consequências negativas desse ponto de vista, por isso é que aumenta a performance, por isso é que aumenta essas coisas todas. É que por mais pura que seja a nicotina... Mas não é pura nunca, primeiro porque é sintetizada e depois porque está desenhada já para ser mais rapidamente absorvida e portanto induzir mais dependência, e acima de tudo o que vai acontecer é que além da pessoa ficar mais dependente mais rapidamente, vai ter essas consequências todas negativas que estávamos a falar. Ou seja, podemos ter, se quisermos, doença cardiovascular grave e séria, em limite, numa pessoa que tenha uma predisposição para ter uma doença cardiovascular mais cedo e não saiba, e podemos ter infartos em pessoas novas, por exemplo. Assim como tínhamos com outras drogas, por exemplo a cocaína, que acaba por fazer, quando um jovem entra num serviço de urgência a ter um infarto, a primeira coisa que vem à cabeça é consumo de drogas. Agora também passa a ser consumo de nicotina, porque nós temos quantidades absolutamente astronómicas de nicotina que são consumidas. Sim, 11 gramas. 11 miligramas de nicotina 11 miligramas de nicotina é uma coisa absurda. É a pessoa fumar 11 cigarros numa única utilização, pôr 11 cigarros na boca ao mesmo tempo e fumar, é impossível. E a pessoa convence como não tem fumo, lá está, porque nós associamos o problema do tabaco só ao respiratório. Exatamente, porque é que acontece? Se a pessoa fumasse 11 cigarros seguidos ia ficar logo a sentir-se, não se sentia bem e portanto sim, o próprio corpo ia recusar. Uma harmónica de cigarros. Exatamente, o próprio corpo ia recusar, a pessoa ia parar. O que acontece é que como isto é absorvido ao nível da mucosa, não é, esses sintomas adversos todos não existem. Arranhar a garganta, alguma coisa de tosse, todas essas coisas deixam de existir. Então, os sintomas são outros, claro que pode haver lesão, e há muita lesão ao nível da gengiva, e imagens assustadoras que há na internet sobre isso, os dentes começam a ficar muito estragados e a gengiva junto aos dentes começa a ficar toda destruída, é uma coisa assustadora. Mas o que é que acontece? Temos dois problemas graves. Primeiro, não temos legislação e a sua venda há online, onde quiseres ver, todas as pessoas podem comprar, todos os jovens podem comprar sem qualquer tipo de restrição. Mesmo em Portugal nós temos publicidade em outdoors, em coisas na rua, a bolsas de nicotina.
temos a sua venda indiscriminada, tanto em locais tipo casinos, aeroportos, papelarias essas papelarias que vendem esses produtos todos, vendem bolsas de nicotina. Tabacarias, como se estava a dizer, exatamente. Pois é, que havia mesmo, mas ainda se diz. Dizia-se antes tabacaria porque era isso, mas hoje em dia já se diz papelarias. Tabacarias comprar o jornal. Exatamente, e agora tens de ter papelarias ainda bem porque tiramos essa conotação de que existe uma coisa útil associada ao tabaco. E além dessa questão toda, temos também um problema que, para além disso, nós temos estes produtos que cheiram bem, sabem bem, em casa, numa caixinha redonda, que parece uma caixinha de gomas. Que é perfeita para as crianças pegarem. Exatamente. E isto é um problema sério que existe em muitos países da Europa onde este uso já está mais indiscriminado e já está mais generalizado, em que as crianças veem os adultos a pôr isto na boca e, portanto, o que é que acontece? Engolem isto. E, sim, portanto, é mesmo assustador e pode levar à morte, efetivamente, porque as doses de nicotina são astronómicas e porque uma criança nunca pode engolir uma coisa destas porque a nicotina no estômago não tem a mesma absorção e é diferente a fisiopatologia, ou seja, a forma como a doença se propaga. Claro. E há uma intoxicação, efetivamente. E a ideia de que fumar socialmente, só, ou seja, mas eu só fumo quando saio à noite, tem mal, não tem mal, é seguro? Já vimos, acho eu, aqui ao longo deste podcast que tem mal sempre. Sim. Então, se as pessoas que não consomem nunca tabaco ao longo da vida podem morrer de doenças associadas então a questão que nós temos, em primeiro lugar... Sim, na verdade, se há 1,2 milhões de pessoas a morrer em todo o mundo sem nunca terem fumado... Está sempre a aumentar a probabilidade. Exatamente. Sabemos por um lado que tem os malefícios sempre do uso que fazes naquele momento. E depois, há uma coisa também importante que ainda não falámos, que é os malefícios do tabaco, do tabaco, são cumulativos, ou seja, vão-se acumulando ao longo da vida. E isto é uma coisa que é importante explicar. Assim como entra na circulação e atinge virtualmente todos os órgãos do nosso corpo, pode efetivamente permanecer esse dano. E por isso é que, por exemplo, quando uma pessoa deixa de fumar, existem determinadas melhorias em saúde que acontecem a vários níveis, por exemplo, mas, por exemplo, se quisermos ver, a partir de X anos depois da pessoa deixar de fumar, por exemplo, a partir de 15 anos depois da pessoa deixar de fumar, o risco de ter um infarto, um ataque do coração, um infarto agudo do miocárdio, é igual ou semelhante à pessoa que nunca fumou. Mas, por exemplo, isso não acontece com o cancro. Portanto, o risco é sempre cumulativo. Mas há coisas que são reversíveis. Exatamente, há coisas que são reversíveis. Tudo o que é cardiovascular é parcialmente reversível e, por exemplo, ao fim de um ano, se a pessoa deixar de fumar, já reduz em 50% o risco de ter um infarto. O que é incrível, não é? E, portanto, ao fim de 15 anos, a pessoa já quase não tem esse risco. Ou tem o risco igual à pessoa da mesma idade que nunca tenha fumado. Mas existem outros riscos que nunca desaparecem totalmente. E a questão de ser ocasional tem dois riscos. Passando a repetição, tem dois riscos, que é o primeiro, estarmos a continuar a acumular estas substâncias e depois é continuarmos a expor o nosso organismo à substância que causa a dependência, que é a nicotina. Quanto mais estás a aumentar a probabilidade de exatamente, de fumar mais gradualmente. E agora falaste aqui dos benefícios em deixar de fumar, que eu acho que é uma ótima ponte para, ok, então eu quero deixar de fumar, depois de ouvir isto, agora vou deixar de fumar. Quer dizer, eu nunca fumei, portanto não estou aqui a dizer, eu estou só a pôr-me no lugar do ouvinte. Mas para quem quer deixar de fumar, bem, para além destas coisas, não é? De, ok, eu acho que isto é logo um bom sinal, que é, há riscos que voltam atrás e que são reversíveis, eu acho que exatamente. Isso é, e eu também digo sempre aos doentes que é, que bom que teve a gravidez sem fumar, que bom que conseguiu estar um ano sem fumar, porque esse ano já é menos um ano que fumou, não é? Ou seja, isso é sempre bom, e cada cigarro a menos, porque há um bocado esta ideia do tudo ou nada, que é, mas cada cigarro a menos... Bem, é melhor do que, claro que ideal seria deixar de fumar, mas é melhor do que fumar a mais. Sim, mas deixa-me só interromper-te nesse ponto, porque isso às vezes é uma armadilha que as pessoas têm e pensam, e às vezes eu tenho isso em consulta, as pessoas fumavam 20 cigarros, estão naqueles últimos 3 e dizem, doutora, mas eu fumava 20 agora só fumo 3. Sim, é só um cigarrinho, isto não faz mal. E essa é uma coisa, nós temos que ter a meta do 0 para sempre, ou seja, tem que ser mesmo 0. E isso voltamos à conversa das caixas, porque a pessoa de facto pensa assim, eu fumava 20, agora fumo 3. Claro que fumar 3 é sempre melhor do que fumar 20. Qual é que é o problema? O cérebro daquela pessoa está feito para 20 cigarros por dia. As caixas que lá têm, da dependência, digamos assim, estão feitas para 20. E só desaparecem se for ao 0. Nunca desaparecem, esse é o tema. As caixas nunca desaparecem, elas ficam como que adormecidas e à medida que a pessoa, depois quando a pessoa deixa de fumar, à medida que os anos vão passando, a pessoa deixa de sentir, nunca tem mais os sintomas de dependência, essas coisas todas, deixa de ter esses sintomas e passa bem, e até está ao pé de pessoas que fumam e não sente, e não tem vontade de fumar e deixa, pronto, sentir vontade de fumar e passa a ter às vezes saudades de fumar, que é aquela sensação de, agora era a altura em que eu fumava um cigarro. Isto as pessoas dizem muito em consulta. Já sabem que não vão fumar, já não têm vontade de fumar, sim, mas têm aquela memória tenho saudades de que fumavam, exatamente. Mas isto, qual é o tema? Para recentrar aqui,
o cérebro da pessoa está feita para aquelas caixas todas que fez ao longo da vida e portanto está feita para 20 cigarros, por isso nós temos que chegar sempre aos 0, porque se tiverem 3, aquelas caixas que estão a descoberto, digamos assim, que não estão preenchidas com nicotina, vão estar sempre a ser estimuladas pelos 3 cigarros que a pessoa está sempre a fumar e portanto o que é que acontece? Acontece que vamos progressivamente subindo outra vez, portanto o risco só é 0 quando a pessoa passa para 0. Claro que é sempre, a redução deve ser sempre valorizada e deve ser sempre incentivada, mas a nossa postura enquanto profissionais de saúde e enquanto pessoas que gostam de pessoas que fumam é aconselhá-las aos 0 sempre. E como é que isso faz? Como é que se pede ajuda para deixar de fumar? Vai ser uma consulta de sessão tabágica? Exatamente. Em primeiro lugar, eu sugiro ir ao médico de família, todas as pessoas que têm um médico de família, ir ao médico de família e dizer que quer deixar de fumar. E começar esse processo por aí. Há muitos médicos de família que têm capacidade para fazer esta consulta nos seus próprios consultórios, exatamente, a intervenção breve, em que não é preciso sempre ir a uma consulta especializada, digamos assim, de cessação tabágica para isso, e fazer esse acompanhamento. Quando o doente tem algumas características, quando a pessoa tem algumas características que melhoram, digamos assim, a taxa de sucesso de ter uma consulta de cessação tabágica, então o médico de família encaminha. Dentro do Serviço Nacional de Saúde atualmente, quase todas as unidades locais de saúde têm na sua, dentro das unidades locais de saúde, existe um polo de consultas de cessação tabágica. E, portanto, é feita uma referenciação pelo médico de família e a pessoa vai à consulta. E quem é que são estas pessoas que nos preocupam mais, digamos assim? São pessoas que fumam mais do que 10 cigarros por dia, que é a grande maioria das pessoas, fumam mais do que 10 cigarros por dia, têm um índice de dependência da nicotina elevado, que é avaliado através de umas determinadas escalas que os médicos de família usam em consulta, que têm consumo de outras substâncias naturalmente, que já tentaram várias vezes deixar de fumar e que não conseguiram, ou que fizeram determinada medicação e não foi bem sucedida, se está grávida naturalmente, ou se é adolescente, ou se tem uma idade muito avançada e mesmo assim quer deixar de fumar. E essa consulta, na verdade, imagina que alguém nos ouve e não tem médico de família. Porque essas consultas estão disponíveis nas ULS, não é? Ou seja, nestas zonas do país e de cuidados de saúde. A pessoa pode se inscrever e ir a essa consulta mesmo sem ter médico de família? Exatamente, na grande maioria das vezes sim. O que acontece é que a pessoa deve ir ativamente perguntar a algum sítio, ao centro de saúde, mesmo das pessoas que não têm médico de família, vão ao centro de saúde mais perto que tiverem, ou ao centro de saúde da sua área de residência, e perguntam onde é que é a consulta de cessação tabágica. Há determinados médicos que fazem consulta só para os médicos para os utentes da sua unidade, mas há muitos médicos que fazem para várias unidades ao mesmo tempo. E dentro dessas, por exemplo, na Amadora, e em Sintra também isso acontece, eu faço a consulta, por exemplo, a todas as pessoas que estejam na área da Amadora. Podem ir ao sítio, inscrever-se ou enviar para um e-mail, que também está disponível em folhetos e em cartazes em diferentes unidades. Podem enviar um e-mail e pedir uma consulta. E depois nós fazemos a consulta e iniciamos todo este processo. E aquelas coisas dos autocolantes nos ouvidos, daquelas consultas de hipnoterapia, é importante porque às vezes eu tenho de dizer, e que gastam muito dinheiro e essas coisas funcionam. Há sempre aquele doente que te jura a pé juntos que deixou de fumar por causa disso. Exatamente, pronto. O efeito placebo, como eu costumo dizer, é um efeito biológico. O efeito placebo é o efeito que acontece no nosso organismo porque a pessoa acredita mesmo que aquilo vai funcionar. Isto está descrito, não é a pessoa achar que, está descrito, é um efeito biológico, ou seja, acontece mesmo alguma coisa diferente no nosso organismo quando nós acreditamos muito e pode ir até 16%. Portanto, 16% das pessoas pode ficar tratada com essa circunstância, mas não tem evidência. Não tem evidência hipnoterapia para a hipnose, portanto não tem evidência para deixar de fumar, assim como tem evidência para outras coisas, não tem, do ponto de vista da medicina, não tem evidência para deixar de fumar. Os choques nas orelhas em Beja ou noutro sítio qualquer não tem evidência, está bem? Portanto, nós nunca podemos recomendar uma coisa que não é reprodutível, ou seja, existe evidência científica que nos diz que os medicamentos atuam todos da mesma maneira, quase sempre na mesma pessoa vão ter todos os efeitos mais ou menos parecidos. Claro que salvo raras exceções da variabilidade de cada pessoa. Mas eu sei, quando estou a dar um medicamento àquela pessoa, mesmo que não funcione em toda a gente por igual, eu sei exatamente o que é que aquele medicamento vai fazer naquela pessoa. Isto não acontece para as outras coisas que nós não podemos, por exemplo, para os choques nas orelhas. Não é ético eu estar a recomendar uma pessoa fazer uma intervenção que eu não sei se é... Não é só ética, nós não podemos recomendar uma coisa que não está provada efetivamente que tenha eficácia. Claro que há sempre alguém que conhece alguém que fez os choques nas orelhas e que funcionou. E se a pessoa consciente quiser fazer isso, eu acho que é... Claro, existe essa liberdade. Eu digo sempre, é meu dever enquanto médica explicar que eu não posso aconselhar isto porque na verdade não existe uma evidência de que isto funcione, mas se a senhora quiser ir ou se o senhor quiser ir, naturalmente pode ir, é livre de fazer e Deus queira que funcione, não é? Mas porque eu quero em limite é que a pessoa deixe de fumar. Eu enquanto médica é que não posso aconselhar a fazer isso de uma forma organizada. E então o que é que funciona?
Então, temos medicação, temos duas coisas principais na terapêutica da cessação tabágica, ou quando fazemos cessação tabágica. Temos a parte da terapêutica farmacológica e temos a parte da terapêutica não farmacológica, ou seja, temos medicamentos e temos estratégias, digamos assim, que podemos utilizar. Em termos de medicamentos, temos 4 tipos de medicamentos principais. Que agora já são comparticipados. Já são 2 deles comparticipados, que são a citiziniclina e a vareniclina, ambos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e ambos recomendados como terapêutica de primeira linha pela Organização Mundial de Saúde para deixar de fumar. E temos a terapêutica de substituição da nicotina, que são os famosos adesivos de nicotina e as gomas de mastigar ou as pastilhas de chupar, que também são terapêutica de primeira linha, mas não são pela Organização Mundial de Saúde, mas não são comparticipados. E temos o bupropion, que é um medicamento também de uma classe diferente, que também é terapêutica de primeira linha e também é comparticipada. Portanto, na verdade, temos 3 comparticipados. A terapêutica de substituição de nicotina, que é a única que não é comparticipada. Consoante o tipo de pessoa que temos à frente, desenhamos, digamos assim, qual é que é o melhor medicamento, ou definimos, melhor dito, qual é que é o melhor medicamento para aquela pessoa. A medicação tem que ser sempre aliada a estas estratégias e a este acompanhamento numa consulta estruturada que segue um plano definido e que pode ser adaptada a cada pessoa que temos, mas que segue mais ou menos o mesmo processo sempre. Portanto, nós temos sempre uma primeira consulta em que acompanhamos a pessoa, em que percebemos em que fazemos esta categorização toda de que tipo de produto é que consome, se é tabaco, se é tabaco aquecido, se é cigarro eletrónico, se é bolsas de nicotina, há quanto tempo consome o produto, há quanto tempo fuma, quais é que são os motivos pelos quais fuma ou consome, ou porque é que quer deixar de fumar, aplicamos as escalas todas da dependência, percebemos como é que é a relação com o produto ou com o cigarro, porque é que fuma, o que é que motiva. Exatamente, porque é que fuma, o que é que motiva, se fuma mais durante a semana é mais associado ao trabalho, se é mais ao fim de semana associado às pausas, se a pessoa usa o cigarro como uma forma de descomprimir ou se usa o cigarro para responder ao stress ou alguma destas coisas, se fuma em casa, fuma onde em casa, se fuma no carro, se acorda durante a noite para fumar, se fuma mais do que 2 cigarros seguidos, tudo isso é um mapa, digamos assim, que nós fazemos muitas vezes em perguntas, para percebermos a relação e o índice de dependência. E depois, em função disso, definimos mais ou menos qual é que é o produto. E depois, o produto tem que ser, ou seja, o medicamento. E depois, o medicamento tem que ser sempre associado a estas estratégias. E estas estratégias são essencialmente de 2 tipos. Estratégias de substituição do cigarro, se nós quisermos, porque o que é que acontece? E não falámos disso, mas na verdade... De engordar, não é? E depois a pessoa... Exatamente, mas quem fuma tem, assim, em traços gerais, 3 pilares, digamos assim, de dependência. A dependência física ou química é aquela que já falámos das caixinhas no cérebro, tantas mais caixas, quantos mais anos fumou ao longo da vida. A dependência comportamental tem que ver com o facto de aquela pessoa que fumou 30 anos, durante 30 anos o cigarro fez parte da sua rotina diária. E há momentos do dia da pessoa em que são só destinados ao cigarro. Sempre que senta para o café, sempre que vai... Exatamente, depois do pequeno almoço, depois do almoço, depois do jantar, a pausa do trabalho, a pausa do lanche, a pausa de chegar a casa e descompressão, ou quando está a celebrar alguma coisa, por exemplo. Existem momentos que são só destinados. E muitas vezes estas pessoas, se estiverem numa pausa e a pessoa for dizer, olha, ajuda-me só aqui a fazer uma coisa, as pessoas dizem, espera só um bocadinho que eu estou só a acabar de fumar, já vou ter contigo. E já resolvemos isso. Ou seja, há aquele momento que é só para o cigarro. Quando nós tiramos o cigarro, deixamos um vazio. E, portanto, temos que substituir alguma coisa nesse momento. Muitas vezes é alguma coisa relacionada com a estimulação da boca, porque o cigarro também estimula a boca, portanto, há alguma coisa como repousados sem açúcar, ou pastilhas sem açúcar, ou snacks saudáveis que a pessoa possa comer ao longo do dia, palitos de cenoura, palitos de pepino. Exatamente, não é satisfatório do ponto de vista do cigarro, mas ajuda a entreter, porque assim como a pessoa pega no cigarro e coloca na boca e estimula a mão e estimula a boca, a mesma coisa com os palitos de cenoura, ou com mirtilos, por exemplo, estar a comer, ou com termossos, por exemplo, que é uma coisa que eu aconselho também, porque são pouco calóricos, nutricionalmente interessantes. Porque isso é uma queixa recorrente, não é? Que eu deixo de fumar e vou engordar imenso. Exatamente. Mas lá está, se calhar se aquilo que eu puser à boca não for, ou seja, for nutricionalmente interessante. Exatamente. Portanto, temos que preencher esses momentos com coisas que sejam nutricionalmente saudáveis. Depois, por exemplo, escovar os dentes, ou beber muita água de uma só vez, por exemplo, meio litro de água de uma só vez em vez de um cigarro, dilata o estômago, aumenta um bocadinho a saciedade, diminui a vontade de fumar. Depois, lavar os dentes, assim como a pessoa não quer tanto comer, também não apetece tanto fumar. Estas coisas todas para substituir diretamente. E depois, a outra parte, para tentar atrasar ao máximo o cigarro que se fuma. Porque assim como dizíamos no início, aquela vontade imperiosa de fumar, que a pessoa tem mesmo que fumar, essa vontade dura cerca de 3 a 5 minutos. Quando a pessoa consegue saltar esses 3 a 5 minutos, tem de pôr um alarmezinho, não é? É melhor não. Eu acho que é melhor entreter a cabeça e entreter não as mãos. Não estar a pensar, não fazer countdown. Exatamente, não fazer countdown que a pessoa dá em doida. Exatamente, mas basicamente é tentar atrasar esse cigarro ao máximo para passarmos essa fase de maior intensidade da vontade de fumar. E então aí a pessoa muda de atividade, ou faz uma pausa e vai dar uma volta, por exemplo. E outra coisa importante, é muito engraçado
que as pessoas que fumam têm direito, digamos assim, no seu local de trabalho, a terem mais pausas do que as pessoas que não fumam. Ou seja, isto é tão aceito na nossa sociedade atualmente que se nós estivermos aqui e eu disser, Margarida, tem que ir só lá fora fumar um cigarro, toda a gente vai dizer, ok, mas não demores. Mas tem ido só lá fora respirar. Mas se eu disser, Margarida, vou só ali comer uma maçã, desculpa, temos que acabar isto, depois vais comer a maçã a seguir. Portanto, isto é mesmo real. O que é que acontece? Quando as pessoas deixam de fumar, as pessoas têm muito menos pausas do que tinham antes. Porque deixaram de ter o momento do cigarro. Então o que eu digo é, não diga a ninguém que está a deixar de fumar, para continuar a dizer, vou só lá fora. As pessoas, se disser, vou só lá fora... temos é de estabelecer um outro momento de pausa socialmente aceito, que seja, por acaso no outro dia, isto é zero científico, mas vi um videozinho que era um cigarro de bolinhas para a pessoa, porque eu vi duas coisas, vi que apesar de tudo o exercício de respirar e de parar e de ir lá fora pode ter esse lado positivo, não é? Exatamente. Mas é que ideal seria não ser associado ao tabaco, mas que é isso, que é benéfico a pessoa ter ali uma pausa em que vai respirar fundo lá fora. E se calhar temos é de aceitar esses momentos de parar e sentar e estar ali um bocadinho à conversa, porque também é isso, às vezes são momentos em que vais com alguém lá fora, estás um bocadinho a falar, descomprimos e voltas. Exatamente, portanto a pausa é importante e por isso eu digo, mantenha as suas pausas, só não podem mantê-las no mesmo sítio para desassociarmos e não pode ser, idealmente, com pessoas que estejam a fumar, porque é mais difícil para si. Mas, por exemplo, aquela coisa que dizias do respirar fundo, a respiração consciente, aquela coisa de 4 segundos a inspirar, 2 segundos a manter o ar e 6 segundos a expirar, se fizermos isto repetidamente, isto vai também induzir uma sensação de relaxamento muito importante. Mas acho que havia tipo uma neuropsicóloga que dizia isso, que o alívio que as pessoas sentem do tabaco tem às vezes mais a ver com a respiração e as pausas respiratórias e não com o tabaco. E, portanto, se continuarem a fazer esse exercício respiratório, que sentem esse alívio e que não têm ajuda naquele momento. Não é? Exatamente. Em termos de medidas de saúde pública, o que é que ainda falta fazer em Portugal para reduzirmos ainda mais estes números de mortes? Uma série de coisas, na verdade. Então, a Organização Mundial de Saúde tem um programa, que é o programa Empower, em que existem várias medidas, em que é um programa que foi lançado em 2008 e é um pacote de 6 estratégias definidas que são baseadas em evidência científica para nós ajudarmos, ou para ajudar os países a diminuir o seu consumo e todas as questões à volta do cigarro. E então, estas 6 medidas da Organização Mundial de Saúde são essencialmente monitorizar o uso do tabaco e de políticas de prevenção, proteger a população do fumo do tabaco, oferecer ajuda para deixar de fumar, e é aqui que eu entro também, os médicos de família entram, alertar sobre os perigos do tabaco, e é muito importante estas medidas como a que estamos a fazer aqui para as pessoas conhecerem efetivamente uma série de coisas que não tinham ao seu alcance, aplicar proibições à publicidade e ao patrocínio, e aqui temos então a questão para todas as formas, exatamente, e aqui temos as bolsas de nicotina que furam a lei. Ainda a furar a lei, exatamente, e depois aumentar os impostos sobre o tabaco e sobre os novos produtos, na verdade. E portanto, é muito importante criar espaços públicos que sejam e de trabalho que sejam 100% livres de fumo. Isto é uma coisa que nós ainda vemos muitas vezes, as planadas é permitido tudo nas estou sempre a levar com fumo de tabaco. E portanto, mesmo que não estejamos a levar, estamos a ver. E então, nós desde pequeninos... Não, eu no outro dia vi vemos os miúdos, assistimos a esta questão. Os miúdos veem e fazem perguntas, ou seja, porque é que aquela pessoa... porque... Por acaso eu lembro-me de ser pequenina e estar a brincar com incenso a fazer quando eu estava a fumar com as minhas amigas, e era isto, e era porque víamos os crescidos a fazer e que se fazia, não é? E eu acho, falas disso e eu acho que isto também deve inspirar, porque na verdade houve aqui uma alteração, e se calhar a nossa geração já apanhou a altura em que ninguém recomenda fumar, mas apesar de tudo eu ainda me lembro de nos aviões termos cinzeiros, de nas casas de banho haver cinzeiros, das pessoas fumarem em espaços fechados e de ser muito normal. E há este lado positivo eu acho que com o tabaco as coisas têm mudado. Agora é isto, há estas alternativas todas, que na verdade não são alternativas, mas que bom que seria fazermos este caminho com o álcool e o jogo, não é? Que são se calhar substâncias que as pessoas acham, tá bem, mas isso não tem nada a ver com tabaco. É verdade. Não é? E às vezes quando eu falo do álcool, eu acho que até amigos meus se revoltam a dizer, Margarida, não pode ser assim porque não é comparável, não podes comparar o tabaco ao álcool e pronto, e meio que acham completamente inaceitável uma Marlboro patrocinar um podcast, mas não acham inaceitável uma outra marca de álcool patrocinar. Exatamente. Mas na verdade isto é 100% cultural, porque a verdade é que tem muito impacto, e mesmo se nós pensarmos nos casos de violência, de acidentes de viação, na Páscoa morreram 19 pessoas, num fim de semana morreram 19 pessoas em acidentes de viação, e nós sabemos que o álcool tem imenso impacto, não é só na doença de fígado, é nesta parte de aumentar a violência doméstica, os riscos de condução na estrada. E portanto, apesar de tudo, eu acho que também temos de pensar aqui nestas medidas de saúde pública que disseste e se calhar transpô-las para outras áreas importantes, porque às vezes há esta narrativa de mas depende de ti, tens de deixar de fumar e tens de deixar de beber,
nós somos muito mais fruto do nosso ambiente e das medidas de saúde pública, e claro que é bom haver estas consultas e a pessoa ser apoiada a deixar de fumar e a ter outros comportamentos nocivos, mas também precisamos de um sistema que seja mais pró-saúde e menos pró-doença. Exatamente, completamente. E isso do que dizias é mesmo engraçado, porque o álcool é a única droga, se quisermos, o único tóxico que a pessoa tem que justificar porque é que não está a consumir. Pois é. Se tu estiveres num jantar com amigos e se fores a única que não está a beber, Margarida, porquê é que não estás a beber? Mas o que é que se passa? Mas o que é que se passa? Estás bem? Estás grávida? Exatamente, queres-me contar alguma coisa? Sempre, típico. Sim. Mas é a única coisa que a pessoa tem que justificar porque é que não está a fazer, de facto. No tabaco já não estamos aí, mas esse é um caminho que vamos ter que fazer transversalmente, sem dúvida, a todos os níveis, porque temos que proteger a nossa saúde e temos que viver cada vez mais, é o que tu dizes, ou seja, temos que construir ambientes que sejam seguros para a nossa saúde e para a saúde de todos os que nos rodeiam. No tabaco temos dado alguns passos, mas ainda temos muito caminho pela frente, sem dúvida. Que última dica é que dás a quem nos ouve e pensa, ok, vou deixar de fumar? Muito bem, então, ainda bem, fico muito contente. Tenho a coragem, estou super motivada. Tenha, antes de mais, coragem para dar esse passo e procure ajuda, porque é muito mais fácil fazer esse passo acompanhado do que fazê-lo sozinho, e o sucesso da cessação tabágica é muito maior se ele for acompanhado, de facto. Pessoas que tentam sozinhas andam à volta à percentagem dos 2 a 3%, e as pessoas que fazem de uma forma acompanhada passa para os 40% facilmente. Portanto, é muito bom ter esse pensamento. Considere mudar a sua vida e mudar um fator muito importante na sua vida, e procure ajuda, e nós estamos disponíveis para ajudar. Joana, muito obrigada. Bem, que inspiração. Adorei este episódio. Vou ouvi-lo muitas vezes porque aprendi mesmo muito. Muito obrigada. Obrigada eu. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de José Fernandes, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. Já não consigo sentar-me numa cadeira. Não consigo estar de pé muito tempo. A dor é constante e ninguém à minha volta imagina porquê. As hemorroidas afetam milhões de pessoas e ninguém fala sobre isso. Procto-Glyvenol reduz a dor, o prurido e o ardor, sem corticosteroides. Indicado também para grávidas e durante a lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico.